O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas vai se reunir nesta segunda-feira em uma sessão extraordinária para tratar justamente desses ataques dos Estados Unidos à Venezuela. Durante essa reunião, o Brasil deve pedir a palavra para poder fazer um discurso. Essa reunião foi solicitada pela Colômbia. Larissa, qual que deve ser a linha adotada pela diplomacia brasileira? Deve seguir na mesma linha ali do pronunciamento do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e da nota do presidente Lula no sábado? Lembrando que logo quando aconteceu esses ataques, o presidente brasileiro chegou a afirmar que a ação norte-americana em solo venezuelano era inaceitável. O Brasil deve aumentar o tom diante dessas últimas declarações de Trump contra a Colômbia ou deve manter aí uma certa neutralidade calculada? Olha, Letícia, eu trago a apuração do nosso repórter, setorista de Palácio do Planalto, o Levi Guimarães, que nos mostra que a expectativa é de que o representante brasileiro no colegiado, o Sérgio Danesi, siga a linha adotada ali aquele tom adotado pelo presidente Lula, justamente na nota divulgada no sábado, como você mesma citou, Letícia. Então, você citou ali a questão de ser da utilização da palavra inaceitável, né? E aí o Levi nos destaca justamente esses dois trechos. Tanto o trecho da nota do Lula que cita ali que esses atos, entre aspas, ultrapassam uma linha do inaceitável e configuram também, aspas, novamente, uma afronta gravíssima à soberania do país vizinho, além de representar um precedente perigoso para toda a comunidade internacional. Ou seja, Letícia, essa é a expectativa, essa é a expectativa em relação ao tom que deve ser adotado nessa reunião de hoje. E aí, Letícia, Fred, todo mundo que nos acompanha, é importante contextualizar também que o presidente Lula, ele já vem criticando a atual configuração do Conselho de Segurança da ONU, as atribuições e responsabilidades ali do colegiado. Isso já é algo que é alvo de crítica, né, nos discursos do presidente Lula. E aí, fazendo uma rápida pesquisa, eu destaco para quem nos acompanha 2 momentos, né? Isso para citar só 2 exemplos. A gente lembra e destaca aqui novamente que as críticas são recorrentes. A primeira delas é um discurso do presidente Lula em julho desse ano, na reunião de cúpula do BRICS, ele dizendo que a demora na reforma do Conselho de Segurança da ONU estava deixando o mundo também, entre aspas aqui, mais instável e perigoso, ou seja, uma crítica muito enfática também a essa não realização de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. E aí ele vem fazendo outras críticas nesse discurso que ele fez lá em julho, na reunião de cúpula do BRICS, e cita ali a necessidade realmente de mudanças. Depois, depois não, um pouco antes, só para mostrar para quem nos acompanha que isso é algo recorrente nas declarações do presidente Lula. Na reunião do G20, em novembro de 2024, ele mais uma vez destacando a necessidade de reforma da governança global, e aí ele cita o seguinte, abro aspas novamente: a globalização neoliberal fracassou, a omissão do Conselho de Segurança tem sido ela própria uma ameaça à paz e à segurança internacional. Ou seja, gente, só para contextualizar aqui o que a gente vem... O que a gente tem de destaque feito pelo presidente Lula nesses últimos anos em relação ao Conselho de Segurança, ele sempre batendo muito nessa tecla da necessidade de uma reforma, né? Insistindo nisso sempre que tem a oportunidade. Então, para contextualizar aqui, Letícia, Fred, quem nos acompanha, e acredito que o Fred também possa trazer outras impressões a respeito desse posicionamento do governo brasileiro quando o assunto é Conselho de Segurança, né, pessoal? Inclusive, eu já ia chamar o Fred para a nossa conversa. A Larissa mencionou esses recentes posicionamentos do presidente Lula sobre o Conselho de Segurança da ONU. A gente separou, a gente tem inclusive uma sonora aí dessas que a Larissa mencionou, em que o presidente Lula, ele fala
da omissão, que segundo ele é inaceitável, do Conselho de Segurança da ONU, e fala que é uma ameaça à segurança internacional, como a Larissa mencionou. Vamos acompanhar o que disse o presidente. A omissão do Conselho de Segurança tem sido ela própria uma ameaça à paz e à segurança internacional. O uso indiscriminado do veto torna o órgão refém dos 5 membros permanentes. Do Iraque à Ucrânia, da Bósnia a Gaza, consolida-se a percepção de que nem todo o território merece ter sua integridade respeitada e nem toda vida ter o mesmo valor. Intervenções desastrosas subverteram a ordem no Afeganistão e na Líbia. A indiferença relegou o Sudão e o Haiti ao esquecimento. Sanções unilaterais produzem sofrimento e atingem os mais vulneráveis. Fred, queria aqui aproveitar e te chamar, qual que de fato é o poder do Conselho aí? A gente vai ter essa reunião aí do Conselho de Segurança da ONU hoje, os países, né, devem se posicionar, mas ontem a gente teve aí essa reunião da CELAC, que não se chegou a um consenso. O que de fato isso pode... Qual que é o poder disso? O Conselho de Segurança é uma instituição bastante poderosa, por mais que pareça que não, né? É lá que se autoriza o uso da força contra algum país, né? A Carta da ONU estabelece que é nesse ponto, é ali que se permite, né, de alguma forma, mas desde que seja em autodefesa ou defesa coletiva, né, diante de uma ameaça à soberania ou aos direitos humanos ou à dignidade da população. Mas aí vem os problemas. O Conselho de Segurança é uma instituição formada mais ou menos por 12 integrantes, 5 deles têm direito de veto. Os que têm direito de veto são os mesmos desde o início da criação das Nações Unidas na década de 40. Teve uma pequena mudança, mas eu vou explicar. Quais são os membros? Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, ou seja, os países que venceram a Segunda Guerra. Isso em 1945, nós já estamos em 2026, ou seja, o mundo teve uma transformação gigantesca nesse período. E o Conselho de Segurança da ONU, a única mudança que teve foi que os representantes iniciais eram da chamada China nacionalista, que atualmente é Taiwan, era da época do governante da China, antes da Revolução comunista na China, de 1949, né? E mais ou menos por volta da década de 70, passou a ser, esse representante foi da China, Pequim, né? Que é a China comunista, que era de fato o país que representava aquele momento, mas continuava sendo essa representação de um mundo pós-Segunda Guerra Mundial que já transformou demais. Então, isso leva a um questionamento sobre essa possibilidade. E ter o poder de veto significa que qualquer um desses 5 países, por interesse próprio, pode impedir o andamento de uma resolução do Conselho da ONU. Então, ou seja, são 12 integrantes. Se 11 votarem a favor, por exemplo, na época do Iraque que o Lula citou, se 11 pedissem que não houvesse um ataque contra o Iraque, como várias vezes foi levantada essa resolução, se apenas os Estados Unidos votassem contra, não aprovava. Ou se você, atualmente, todos se unissem para que a Rússia deixasse a Ucrânia, se basta que a Ucrânia vete que essa resolução não passa. Então, essa é uma demanda histórica. Lula tem acentuado agora, mas na sua primeira passagem pelo governo, ele também cobrava a reforma do Conselho de Segurança da ONU. E outro líder brasileiro, né, presidente brasileiro, que também cobrava isso com muita insistência, era o Fernando Henrique Cardoso antes dele, justamente para que o Conselho de Segurança da ONU representasse melhor toda essa diversidade e essa transformação do sistema internacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial.